Deputado Ezequiel, o senhor assumiu a Assembleia Legislativa agora no começo desse ano. Qual foi o quadro que o senhor encontrou quando assumiu o cargo? Na realidade, essa foi uma eleição que há muito tempo não se tinha na Assembleia, porque normalmente as últimas eleições tinham acontecido por unanimidade, por acordo e por unanimidade, ou seja, tinha um candidato de consenso. Depois de muitos anos, a Assembleia teve dois candidatos na disputa, que foi o deputado Ricardo Mota e o deputado Ezequiel Ferreira. Diante do quadro apresentado, na segunda-feira se entrou num consenso, nós já tínhamos 16 votos naquela ocasião, a eleição seria no domingo, foi adiada para a segunda, e na segunda-feira o grupo do deputado Ricardo Mota, num gesto acima de tudo, de união da casa, mostrando que a Casa Legislativa é maior do que qualquer disputa interna, juntou-se a todo o nosso grupo, os 16 que já tinham compromisso em votar na nossa candidatura, e tivemos a eleição unanimidade dos 24 parlamentares. Portanto, a partir dali a Assembleia mostrou que ela é maior do que qualquer disputa interna. Esse foi o quadro que nós encontramos no início. E com relação à gestão, como é que está a estrutura, como é que está a saúde financeira da casa? Ao assumirmos, fizemos um planejamento estratégico, juntei um grupo de colaboradores, de pessoas que vestem a camisa da Assembleia Legislativa, foram pessoas escolhidas a dedo, todas com o critério da responsabilidade, da determinação em fazer da Assembleia uma Assembleia melhor. E elaboramos em 100 dias um planejamento estratégico que tive a oportunidade de apresentar à primeira mesa, depois aos 24 parlamentares, em seguida a toda a Casa Legislativa e também aos poderes constituídos do Estado do Rio Grande do Norte, elencando algumas mudanças que precisaríamos fazer na Casa Legislativa. Melhorando, por exemplo, a TV Assembleia para ser um canal onde a gente tivesse as condições de mostrar e de ampliar esse sinal, que chegava a 45% do Estado. Já fomos a Brasília, já tivemos audiência com o ministro e esperamos em breve ampliar esse sinal para 75%, para que a população se aproxime cada vez do seu parlamentar e possa assim ver o trabalho efetivamente da Assembleia Legislativa. Fizemos campanhas importantes aqui na área de comunicação, como a campanha da adoção. Estamos informatizando toda a Assembleia, desde a sua folha de pagamento, que ainda não era informatizada, como um setor legislativo para trazer agilidade e transparência cada vez mais nessa Casa Legislativa. E precisamos, sem dúvida nenhuma, também sanear alguns gastos. E numa gestão moderna, quando você precisa economizar, você precisa cortar. E, ao mesmo tempo, arranjar outras formas de arrecadar mais. E foi assim que o fizemos. Fizemos um corte de imediato da ordem de R$1.300.000 mês em cargos, em gratificações na Assembleia. Fizemos um corte de linha telefônica da ordem de 120 linhas de telefone. Acabamos com 2 anexos, que eram prédios alugados à Assembleia Legislativa, e juntamos a Assembleia Legislativa já em prédios que tínhamos e só um alugado, ou seja, nós tínhamos 3 anexos, consegui reduzir isso, temos um anexo hoje na Assembleia com economia substancial. Criamos um fundo legislativo, que aí entra a parte nova de arrecadar nos mesmos moldes que a Câmara Federal e o Senado Federal têm, as instituições financeiras que trabalham com a Assembleia Legislativa, na hora que há alguma operação do funcionário da Assembleia, do particular com essa instituição, a instituição entrega a esse fundo legislativo um percentual. E foi com esse percentual que foi possível, visando o incremento, o investimento no que eu acho de mais importante, que é o funcionário da casa, que nós conseguimos pagar os 5% para quem fez pós-graduação, quem capacitou-se, e voltamos a pagar também o plano de cargo, carreira e salários com recursos desse fundo legislativo. Ou seja, ao mesmo momento que enxugamos a Assembleia Legislativa, criamos outras fontes de recursos para casa. Posso citar como exemplo também as 2 instituições financeiras da casa, como o Banco do Brasil, que aqui na Assembleia Legislativa tem sua agência, e o Banco Santander, que não pagavam aluguel, apesar de estar no espaço da Assembleia, com a energia paga pela Assembleia,
nós também criamos o aluguel, chamamos o banco, conversamos com o banco e mostrei que era absolutamente justo que eles pagassem um aluguel à Casa Legislativa, que também é uma nova renda para casa. Então, criamos formas de enxugar e, ao mesmo tempo, podermos arrecadar mais diante da crise que vivemos. Essa é uma crise bastante acentuada, com um corte jamais visto no governo federal, mais de 80 bilhões de reais de corte no orçamento, que tem um reflexo de imediato nos governos, na prefeitura e nos poderes. A Assembleia não é uma ilha, tem que fazer o seu dever de casa. Portanto, a Assembleia Legislativa vive um novo momento incrementando a capacitação do servidor, como há pouco tempo assinamos convênio fazendo cursos de pós-graduação. Mais do que isso, fomos a primeira Assembleia do Brasil, a semana retrasada tivemos a alegria de assinar com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte o primeiro curso de mestrado, sendo a pioneira no Brasil a ter um curso de mestrado, a ofertar um curso de mestrado para os nossos servidores. Ou seja, a Assembleia investe na capacitação, na melhoria e no aprendizado do seu servidor para poder, sem dúvida nenhuma, ter um serviço de excelência para a população do Rio Grande do Norte. Deputado, quando o senhor assumiu, o governador Robson Faria tem enfrentado algumas dificuldades na gestão dele. Me surpreende que isso esteja ocorrendo nesse início do governo de Robson? De jeito nenhum, porque nós fazemos política, sabemos que essas dificuldades não advêm do governo de Robson, essas dificuldades advêm do governo passado. Basta lhe dizer que a Assembleia Legislativa precisou autorizar ainda o governo Rosalba para que ela pudesse pagar o 13º e pudesse pagar o salário de dezembro, a utilização do fundo previdenciário. Se o Estado tivesse bem, estivesse saneado, a Assembleia não precisaria ter sido provocada para aprovar exatamente essa autorização. Sabemos das dificuldades que foram herdadas, e não foi só aí na folha de pagamento, são dificuldades que todos nós do Rio Grande do Norte conhecemos no sistema prisional, no sistema de saúde, no sistema de segurança pública. Foi herdado, portanto, um serviço de administração pública deficiente, com poucos recursos, diante de uma crise que agravou-se do ano passado para cá, e que acho que o governador, pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua capacidade de enfrentar a crise, tem saído bem diante das adversidades encontradas. Se fizermos um comparativo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é um estado muitas vezes mais rico do que o nosso Rio Grande do Norte, podemos analisar e ver que a situação, por exemplo, dos servidores públicos são completamente diferentes. Lá há atraso. Se paga só no final do mês quem ganha até R$2.000, salvo engano, R$2.500. E até agora, mesmo diante das adversidades e das dificuldades, o funcionalismo do Estado do Rio Grande do Norte está em dia. Governador, o presidente, falando em off, presidente, por esse ponto de vista, o senhor entende que o governador vai bem. Inclusive, se observar, o desgaste dele é bem menor do que o que Rosalba enfrentava a essa altura do ano de 2011. Que diferenças de postura o senhor identifica entre Robson e Rosalba? Acho que os dois pegaram o Estado já com uma certa dificuldade. Acredito que Robson pegou com a dificuldade mais acentuada ainda do que Rosalba pegou. Mas o governador Robson Faria tem tido a humildade de conversar com os poderes, de chamar a sociedade civil organizada para sentar à mesa, mostrando as dificuldades encontradas e buscando acima de tudo, caminhos e luz no fim do túnel para tirar o Estado da situação que se encontra. Nós temos, por exemplo, agora o hub da TAM, que é um assunto bastante discutido e de suma importância para a economia do Estado do Rio Grande do Norte. Nós precisamos, e a classe política tem demonstrado isso, dar mãos, somar esforços, porque precisamos entender que o Rio Grande do Norte tem que seguir o exemplo, inclusive, de outros estados. Quando a campanha política acaba, o povo elege o seu escolhido. Precisamos botar na gaveta as diferenças partidárias e partimos para uma bandeira só, que é a bandeira do Estado do Rio Grande do Norte.
Esse tem que ser o conceito de todos que fazem política no estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, passado o período eleitoral, o estado precisa ser um só para enfrentar os seus desafios, um só para ir buscar, acima de tudo, caminhos a ser seguidos para ultrapassar esses desafios. E acho que nessa administração, o governador, por essa capacidade de diálogo, por essa facilidade de conversar com os poderes, com os pares, com representantes da sociedade organizada, como Fierne, FEComércio, com todos, tem feito um governo diferenciado. O senhor acha que falta a união da classe política do Rio Grande do Norte, ou o senhor considera que a classe está se unindo? Acho que quanto mais unida, melhor. Mas falta união? Acho que quanto mais unida, melhor. Eu acho que já há união, mas pode haver cada vez mais união. É natural que uma casa legislativa, por exemplo, como a nossa, você tenha deputados, temos vários partidos, deputados de várias ideologias representando vários lugares do Rio Grande do Norte, mas a Casa Legislativa dá uma demonstração de que essa união existe quando se há necessidade de se unir os pensamentos em defesa da população. Um exemplo claro é exatamente a autorização que a Assembleia Legislativa deu do uso do fundo previdenciário. Nós ficamos no seguinte dilema: ou autorizávamos o governo Rosalba a usar, ou ela atrasaria dezembro e o 13º. Seriam mais de 100 mil famílias sem direito ao 13º e ao dezembro, num final de ano que todos sabem que é um momento de confraternização, do Natal, da mudança de ano, da expectativa em dias melhores. Portanto, a Assembleia, quando está de frente de problemas que ela pode, com seu voto, contribuir para o governo, para a vida do povo melhorar, ela se une em defesa desse povo, e acho que a classe política deve seguir esse exemplo, tanto na bancada federal, quanto abrir o diálogo e deixar cada vez mais próximos os interesses do povo colocados sempre em primeiro lugar. Como é que está a situação do senhor no PMDB? O senhor hoje é próximo ao governador, é aliado do governador, mas como é que ficou a sua relação com o comando do PMDB aqui do estado, que oficialmente é oposição? Sem nenhum problema. Quando eu fui eleito deputado estadual, eu fui eleito para representar o estado do Rio Grande do Norte. E assim tenho feito. Vou defender toda e qualquer matéria de interesse do governo do estado que seja em defesa do povo. Na hora que chegar uma matéria que vai beneficiar a geração de emprego, que vai beneficiar, por exemplo, agora há pouco eu acabei de receber o secretário de Turismo, Rui Pereira Gaspar, que aqui quero de público fazer um elogio pelo trabalho que vem fazendo no turismo. Enquanto índices econômicos batem recorde de queda no Brasil, o Rio Grande do Norte cresceu 10% nesses 6 primeiros meses no turismo no estado do Rio Grande do Norte. Para você ter noção, são mais de 120 mil pessoas que vivem do turismo no estado do Rio Grande do Norte. E o secretário Rui veio me fazer um apelo também aos outros 23 deputados, diante das dificuldades inerentes da crise que vivemos nacional, para que os deputados pudessem colocar uma parcela das suas emendas impositivas para ser destinada ao turismo, para que isso possa ser transformado em publicidade para o Rio Grande do Norte, no Brasil e fora do Brasil. Houve um acréscimo de 200 milhões de reais, esses 10% correspondem em números e valores a 200 milhões de reais de incremento no turismo, ou seja, fomentando a indústria sem chaminé, que é o turismo, e que precisa ser, sem dúvida nenhuma, interiorizado. Como é que o senhor analisa essa situação da greve da UERN? Mais de 100 dias de greve, a Assembleia tem sido sempre procurada pelo comando da universidade. Como é que o senhor analisa esse quadro? Analiso com uma certa preocupação. É um tempo bastante demorado. Eu tive a oportunidade de receber aqui. A Assembleia Legislativa, ao longo de sua história, tem sido sempre a intercomunicadora, principalmente quando fica tensionada a negociação entre os sindicatos e os governos, os vários governos do Estado. Porém, a gente precisa entender também o outro lado. Quando se administra com dinheiro, é fácil dizer sim. Quando se administra em dificuldades, com escassez de dinheiro, fica mais difícil se dizer sim. Então, acredito e torço
para que, por mais que esteja extensa essa greve, possa se achar um bom termo entre o governo e a UERN. E fala-se que o senhor deve ir para o PL quando o partido for fundado. Realmente existe essa possibilidade? Em política nunca deve dizer nunca ou não. Eu estou no PMDB, fui eleito pelo PMDB, mas é óbvio que a minha linha é uma linha, e eu disse no início da entrevista, de acabou a campanha política, acabou a disputa partidária, acabou a disputa eleitoral. Agora a minha preocupação é ajudar ao Rio Grande do Norte no que eu puder e ajudar o governador para que o Estado dê certo. Afinal de contas, o povo que está nos ouvindo, ele quer saber o que os gestores estão fazendo para melhorar a sua vida, seja na saúde, seja na segurança, seja na educação, seja no sistema carcerário para que não haja tanta fuga. O cidadão quer saber o que o gestor público está fazendo no seu trabalho, aquele que ele deu o seu voto, para que sua vida melhore. O meu foco agora não é a mudança partidária, o meu foco agora não é a mudança de legenda, é poder contribuir como presidente desse poder ao lado dos 23 outros deputados para que o Rio Grande do Norte possa melhorar. Presidente, também comenta-se que, eu já soube de algumas informações de bastidores, que o senhor tem um plano de, em 2018, disputar o Senado. Existe essa possibilidade? É um plano que o senhor tem, um objetivo, ter um voo maior na política? Não, essa é uma história interessante. Até hoje eu não consegui descobrir quem foi que inventou essa história. Eu nunca disse a ninguém que tinha plano nenhum sobre o Senado da República, como não o tenho. Eu sou presidente da Assembleia há 7 meses. Estamos fazendo uma gestão moderna, inovadora, e o meu desejo é poder acabar os meus 4 anos como presidente da Assembleia, deixando essa casa melhor do que encontrei, mais próxima do povo, mais transparente, mais aberta, mais ágil, fazendo o que fizemos agora nos 6 primeiros meses. Nós batemos todos os recordes em números de projeto de lei, de requerimentos, de audiências públicas. Não tem uma matéria ou um assunto que aflige o povo do Rio Grande do Norte que não tenha sido debatido a exaustão nessa Casa Legislativa. Agora mesmo, dia 28, a Assembleia tem o prazer de receber aqui para discutir sobre a transposição de São Francisco e a celeridade desse processo diante da maior crise hídrica que nós assistimos na história do Rio Grande do Norte. O ministro que vem para cá, da infraestrutura, com os senadores, com os deputados federais, a bancada estadual, prefeitos e vereadores. A Assembleia vem, graças ao trabalho dos 24 deputados, desempenhando esse papel com altivez, com competência, com capacidade. E acho que nesse assunto da água precisamos unir o Nordeste, pois o Rio Grande do Norte só não pode fazer com que seu grito seja escutado na altura necessária, ouvido na altura necessária pelo governo federal. Precisamos unir a Paraíba, precisamos unir Pernambuco, o Nordeste todo, o Ceará, o Nordeste todo, e falar em nome de 50 milhões de brasileiros que estão sofrendo com a maior crise hídrica da história desse país. Presidente, para encerrar, teve a Operação Dama de Espadas aqui na Assembleia, já durante a sua gestão. Qual tem sido o comportamento da Assembleia diante do que aconteceu? É sua opinião sobre essa ação do Ministério Público? Uma ação do Ministério Público que veio com a ordem judicial de busca e apreensão. Na Assembleia Legislativa atendeu todo e qualquer pedido que foi solicitado pela Justiça da forma mais tranquila e transparente possível.